Fala meus amigos, tudo bem? José Vinícius aqui falando com vocês. E para esse vídeo eu trouxe um brinquedinho aqui bem legal. Então se você quer saber o que vai acontecer, assista até o final. Então meus amigos, uma das grandes questões que todo mundo que crê em Jesus, que acredita em Deus, se questiona é porque em determinados momentos da nossa vida a gente passa por provações, por momentos difíceis, mesmo tendo muita fé em Deus. E para que a gente entenda isso, a gente vai usar um exemplo que a palavra de Deus nos dá, muitas vezes. A fornalha e o ouro. Você sabia que o ouro, no seu estado bruto, lá na mina, nos rios, na lama, onde ele estiver, ele não tem brilho, ele é cheio de sujeira e provavelmente eu e você não íamos conhecê-lo. Apenas um garimpeiro que provavelmente ia saber que se trata de ouro. Você provavelmente deve ter assistido algum filme, algum programa de TV em que o garimpeiro pega uma bacia ali, uma peneira, e fica chacoalhando e molhando e no fundo começa a ficar aquelas pepitas de ouro. Então vamos imaginar que imagine que isso aqui é uma pepita de ouro. E essa pepita, o garimpeiro foi lá, lavou ela, limpou, porém o ouro tem muitas impurezas dentro dele. Há metais que não são ouro, metais sujos, coisas que não fazem parte do ouro, desse material precioso. E a única forma de você purificar, de você refinar e transformar aquela pepita numa joia é através do fogo. Então, o garimpeiro vai levar essa pepita para um profissional que trabalha com ouro, que se chama ourives. E basicamente ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso até que o ouro derreta, e quando ele derrete o ouro, por ser mais pesado, ele vai para o fundo do recipiente onde ele está. Isso vai fazer com que as impurezas subam, e a pessoa que está purificando o ouro, está refinando ele, vai conseguir retirar as impurezas. E é por isso que Deus nos coloca em provações. Essa analogia tem muito a ver com aquilo que Jesus fez por nós. Jesus vem e morre na cruz, e ele paga os nossos pecados, e ele nos retira da lama, do lodo, das profundezas da caverna de onde nós estávamos. Ele vem e nos lava com o seu sangue, e então ele começa um processo de purificação, para retirar aquilo que está dentro de nós que não presta, e para que nós tenhamos um caráter melhor, tenhamos mais maturidade, para que nós estejamos mais perto de Jesus. Porque a salvação ela não é só em si a salvação dos nossos pecados e o nosso livramento da nossa culpa, mas todo o projeto de Deus é que nós sejamos um reino de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então as provações vão nos purificando, vão transformando o nosso caráter, vão nos dando maturidade para que nós sejamos cada dia mais, assim como diz lá em Gálatas, de glória em glória a imagem e semelhança de Jesus. Se a gente for usar alguns textos bíblicos, como 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 7, que nos diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então o que o texto está dizendo? Talvez por um breve momento nós precisamos passar por tristezas, por provações, para que a nossa fé seja purificada e aprovada, porque ela vale muito mais do que o ouro. A nossa fé diz tudo sobre a nossa relação com Deus. Nós somos salvos pela fé, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé, nós conhecemos Deus pela fé, nós conversamos com Deus pela fé, nós fizemos oração pela fé. Fé num Deus invisível que ninguém vê. Então toda a nossa relação com Deus é baseada em fé. E Deus quer nos levar a lugares maiores, lugares melhores.
em que nós tenhamos uma relação melhor de intimidade com o Pai, com Ele. E isso só será possível se Ele nos purificar. Sem essa purificação não é possível. Porque as dificuldades da nossa vida, as dificuldades que eu e você passamos, vão nos transformar, vão nos levar a lugares melhores. E se a gente não tivesse passado por essas provações, provavelmente a gente não ia ter a maioria das experiências que nós temos com Deus. Sou uma prova viva que tenho visto milagres extraordinários de Deus. Mas esses milagres extraordinários só aconteceram em situações em que não havia mais nada do que eu fazer, além de acreditar em Deus e que Ele interviria. E isso eu nunca viria se minha vida tivesse sido um linear, reto, que tudo tivesse dado certo, que tudo fosse mil maravilhas. Eu jamais teria conhecido a Deus como conheço. E eu creio que durante a minha vida eu ainda vou passar por várias provações, para que o meu caráter seja provado, a minha fé seja purificada, aumentada, para que eu conheça ainda mais de Deus. Nós podemos usar também outras passagens bíblicas que nos dizem assim. Se nós limos em Romanos, capítulo 5, do 3 ao 4, nos diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vamos dar glória a Deus pela tribulação, que a tribulação ela vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai produzir esperança. Se nós lermos a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tenho por motivos de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, mais uma vez, o apóstolo Tiago dizendo, é motivo de alegria passar por provações. É motivo de felicidade passar por provações. Porque a provação vai nos trazer perseverança, vai testar nossa fé, vai nos levar a lugares melhores, a nossa fé vai ser purificada, refinada. E daí Deus vai fazer com que nós sejamos uma joia, livre de impurezas. Ah, mas irmão, talvez você me peça, irmão, mas se Deus é bom, Ele não podia fazer e tá tudo certo já, eu estou purificado, sem eu ter que passar pelos esses dramas que eu estou passando em minha vida? Bom, eu vou contar um testemunho para vocês. Logo que eu me converti, fazia em torno de um mês que eu tinha me convertido, eu participava daquelas igrejas 4x4, 4 de largura por 4 de comprimento, uma igreja bem pequenininha. E teve um dia que eu estava sentado na beira do corredor daquela igreja, e eu estava orando assim, Deus me usa, Deus, eu quero você, eu quero fazer a tua obra. E quando eu olhei para frente, sentada atrás do púlpito, tinha uma senhorinha com os cabelos compridos, bem branquinhos, e aquela senhorinha não parava de me olhar. E ali eu vi que Deus ia falar comigo, através daquela mulher. E essa mulher se levanta, vem até mim e fala, você que até quer tanto servir ao Senhor, Deus mandou te dizer que Ele vai te purificar que nem purifica o ouro, te colocando e tirando da fornalha. E na hora me deu um gelo na espinha, eu fiquei com medo, e o meu Senhor tenha misericórdia de mim. Mas todas as provações que eu tenho passado, eu tenho visto Deus de uma maneira que eu jamais veria antes. Eu tenho me relacionado com Deus de uma maneira que eu jamais me relacionaria se eu não tivesse passado. E vale a pena cada provação que Ele te coloca. Pedro nos diz que talvez nós nos entristeçamos, sejamos contristados por um breve tempo. Mas não é contraditório com aquilo que Tiago está falando de sentir alegria? Não, porque Tiago está falando de sentir alegria pelo resultado que a provação vai dar na tua vida. Pelo resultado que você vai ter depois que você passar pela aprovação. No primeiro momento você vai ficar triste. Os dramas da vida vão doer em nós. E nós vamos ser expostos ao fogo, derretidos, para que a impureza saia. Mas depois o resultado vai ser uma joia, uma obra-prima. E não só isso.
Se a gente for pegar o exemplo que está lá em Daniel, capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, israelitas que foram levados escravos à Babilônia. E em determinado dia, o rei Nabucodonosor constrói uma estátua de si mesmo, uma estátua imensa de ouro. E ele combina com os músicos e com a população. Ó, assim que os músicos tocarem a música, vocês devem se ajoelhar diante da minha estátua. Mas aqueles 3 jovens conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que no segundo mandamento está escrito: não criar para ti imagem de escultura, não se ajoelhará diante delas e não a prestará culto. Eles sabiam o que a palavra de Deus dizia. E por fidelidade à palavra, eles não se ajoelharam. Foram os únicos 3 que ficaram de pé, porque amavam a Deus. O rei Nabucodonosor fala com eles: ó, vou dar a segunda chance para vocês. A gente vai tocar a música de novo e daí vocês se ajoelham. Esses 3 jovens falaram: não precisa tocar a segunda vez. Mesmo que a nossa condenação seja ser atirado numa fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal, nós vamos para essa fornalha, porque nós não vamos desobedecer a Deus. Eles amarram esses 3 jovens e o lançam numa fornalha aquecida 7 vezes mais, provavelmente uma fornalha de fundição. Os homens que jogaram essas 3 pessoas na fornalha morreram pelo calor quando chegaram à porta da fornalha. Só que quando o rei Nabucodonosor vai ver a fornalha, ele não vê apenas aqueles 3 jovens queimando. Ele vê 4 homens caminhando soltos. E o 4º homem, segundo a própria palavra do rei, parecia o Filho de Deus. Então, quando você estiver passando pela provação, pela fornalha, você vai conseguir ver Deus de uma maneira que você nunca viu antes. Depois disso, o rei Nabucodonosor pede para que eles saiam. Os 3 jovens saem. E o relato da palavra de Deus nos diz que não havia cheiro de fumaça neles. Nenhum só fio de cabelo foi queimado, mas as amarras que os prendiam foram queimadas. Quando você estiver passando pelo fogo e pela provação, a única coisa que o fogo vai queimar são as amarras que os prendem. Deus faz você passar pela provação para que você seja liberto, para que você seja livre, para que a sua fé seja apurada. E aí então, você vai ver intervenções de Deus na sua vida. Você vai ter um relacionamento tão profundo com Deus que você jamais teria se você não passasse pela provação. Que Deus o abençoe. Se esse vídeo te abençoou, te peço que dê o joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.